Boa noite, boa tarde, bom dia! Sejam todos bem-vindos para mais um episódio do podcast Juntos na Mesa. Você aí que está ligado com a gente, seja através do YouTube, seja do Spotify, sejam todos muito bem-vindos à nossa mesa. Uma honra compartilhar aqui daquilo que a gente tem de melhor para falar, que é falar de Jesus. E estamos aqui no episódio, mais um episódio temático hoje, trazendo um tema aí super relevante que a gente já vai contar aí, tá no título, mas a gente vai desenrolar um pouquinho por que a gente trouxe esse tema aqui para a mesa. Então, bem-vindo aí, Vini, Cauê. Obrigado. Muito bom estar com vocês aqui de novo. Tamo junto. Né? Nesse dia que nós estamos gravando, tá um friozinho lá fora, né? Tá Judieira, né? Dá 5 graus lá fora. É. Como disse a nossa produção, tá 12 frios lá fora. Mas é isso. Eu acho que ela tava com fome quando falou. Mas é isso, estamos aqui de novo. Já vai deixando o seu like. Não esqueça aí de ativar o sininho para receber as notificações. Para toda terça-feira, às 20 horas, a gente tem um episódio inédito, exclusivo, para abençoar a sua vida, abençoar a vida de todos que o cercam. Amém? A promoção ainda está valendo? Ah, acho que tá. Ele Aquela falou até o promoção final do lá, ano, né? Não, até o final do ano. Até o Foi final do ano? renovada. Porque deu 6 meses, né? Aí, final do ano e tudo mais. Aí a gente renovou Então, até o Natal, aí Ano Novo. A promoção do like lá é de graça. A promoção do compartilhar é de graça. E a promoção do Quem comenta. deixar o comentário lá também é de graça. E ganha o quê? Ah, ganha oração. Olha só. Ganha oração. Então, nós oramos, nós apresentamos o podcast em si, nós apresentamos as pessoas que deixam o seu like, que deixam o seu comentário lá, o comentário que seja pedindo uma oração, agradecendo por a gente estar fazendo esse trabalho também. A gente tem orado por isso, tem apresentado, e que Deus possa fazer a vontade dele na vida de você que comentou, compartilhou, que foi lá e deu o seu likezinho lá e o seu dedo não caiu. E se cair, a gente ora e Deus restitui. Cola igual colou a orelha lá do soldado, né? Amém. Mas fiquem tranquilos, de vocês não vai cair. Não vai cair, Pode ficar tranquilo. Então é isso, a gente hoje preparou um episódio muito legal sobre algumas coisas que a gente vem refletindo. A gente vai falar sobre o tema de obediência e... Esperar. Obediência e esperar. Então, já vai deixando comentário aí, você que está nos acompanhando no chat ao vivo, vai deixando com a gente as reflexões, alguma coisa que tem conexão com o que a gente está trazendo aqui com o tema, para a gente ir conversando junto com vocês aí, enquanto a gente vai assistindo aí com vocês. Estamos gravando aqui, mas na hora do chat a gente também está ao vivo com vocês, tá bom? Então é isso. Antes da gente começar, uma oração? Bora. Você ora aí, irmão? Eu oro. Hoje eu oro. Hoje eu Bora lá. Hoje é minha vez. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, nessa mesa, falando da Tua Palavra, compartilhando das boas novas, Senhor, que é o Teu Evangelho, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa nos guiar aqui, conduzir esse bate-papo, Senhor, conduzir, Senhor, conforme a Tua vontade, que aqueles que estão nos assistindo, aqueles que estão nos ouvindo, possam ser edificados, Senhor, por aquilo que nós fazemos aqui. Nós não trazemos nada do nosso coração, Senhor, mas é daquilo que flui do Teu trono, ó Pai. Que em nome de Jesus nós possamos revelar a Ti, ó Pai. Não a nós, ó Pai, mas somente para a Tua glória, para o Teu louvor. É o que nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Quem quer começar aí? Da outra vez fui eu, né? E aí? Bora começar? Vai lá, Cauê. Cara, é um tema muito, muito legal, muito relevante. E a primeira coisa que eu coloquei aqui na minha anotação é que obediência é esperar Deus fazer do jeito dele, não do nosso. Aí a gente até comentou antes de começar que o Vini até falou assim, eu falei um pouquinho sobre espera. Cara, e a espera, ela vem logo... É uma consequência É uma consequência da obediência. E aí eu fui marcando alguns versículos que falavam sobre isso. E até porque esse tema a gente comentou lá e até você comentou no WhatsApp. Cara, o que a gente poderia falar, o que Deus tem ministrado? E confesso que Deus tem ministrado assim, cara, se nós não conseguimos obedecer às pessoas que nós vimos, as pessoas que nós vemos no nosso âmbito carnal, cotidiano, como nós não vamos obedecer um ser que nós não conseguimos ver?
Se nós não conseguimos obedecer trazendo melhor nosso pai e a nossa mãe, trazendo como uma referência, como nós conseguimos obedecer a Deus, que a gente não consegue ver, mas nós conseguimos sentir. E aí nós entramos pelo lado da fé, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a fé é o fundamento daquelas coisas que nós não se vê, mas sim da que se espera. Então, cara, a partir do momento que eu não consigo obedecer a minha mãe e o meu pai, como que eu posso conseguir obedecer a Deus? Sim. A partir do momento que eu não consigo obedecer o meu pastor ou o meu líder de ministério, como que eu vou conseguir obedecer a Deus? Então, e a Bíblia fala em João 23, 24, que ele fala assim, ó, eu até marquei aqui na Bíblia, para ler, na Bíblia do MacGyver, segundo o nosso amigo Fábio Santos, que ele fala assim, ó, porque um mundo sem amor, essa é uma versão mais contemporânea, uma versão mais atual, disse Jesus, é um mundo sem visão, se alguém me ama, vai guardar a minha palavra, com o maior cuidado, e o meu Pai o amará. Nós viveremos nele. Não me amar significa desobedecer às minhas palavras. A mensagem que vocês estão ouvindo não é minha, é a mensagem do Pai que me enviou. E em outras versões fala assim, aquele que guardar os meus mandamentos é aquele que me obedece. E logo em seguida ele fala, cara, aquele que não guarda os meus mandamentos, ele não me obedece. Então assim, cara, guardar os mandamentos é o quê? É viver os princípios de Deus. É viver os princípios de Jesus. Quais foram os princípios? Os 2 maiores princípios que Jesus deixou. Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amarás ao próximo como a ti mesmo. E aí, se nós não fazemos isso, se nós não desenvolvemos isso na nossa caminhada cristã, cara, nós estamos desobedecendo a Deus. E a Bíblia fala sobre consequências da desobediência e consequências da obediência. Então, cara, obedecer é um dos fundamentos mais importantes que tem na Bíblia. Porque você não consegue fazer nada sem você obedecer. E aí você tem pessoas que obedeceram e pessoas que desobedeceram na Bíblia. Se você for pegar todas as pessoas que desobedeceram, elas tiveram uma consequência meio que complicada. Se você tiver as pessoas que obedeceram a Deus, elas tiveram uma consequência que é aquilo que Deus tinha preparado para elas. Cara, nós temos um exemplo, Sansão. Estava pensando nele agora. Nós temos outro exemplo, eu anotei aqui. O próprio Abraão. Ele desobedeceu. E quando ele se deitou com a concubina dele, que era para ter um filho, para que ele herdasse todo o legado de Abraão, não era o que Deus queria. Ou seja, ele colocou a mão num lugar onde ele quis fazer o papel de Deus, de adiantar a promessa. Ou seja, ele não obedeceu e falou, cara, é tudo no meu tempo. E aí depois a Sara teve o filho lá e tudo mais, e veio Isaac, e aí teve a questão do Isaac, de Deus pedir Isaac para ele e tudo mais. E aí é onde ele obedeceu. E é onde ele obedeceu. Que era o que estava aberto aqui, da obediência. Então, dá segmento aí. Eu acho que esse é um dos textos, assim, né? Um dos primeiros que a gente vê assim na Bíblia, né? Um dos, né? Que fala muito da obediência, né? Então, fala em Gênesis 22:2, tome o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama. Vá à terra de Moriá, lá um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça como holocausto. Cara, então assim, quando aí ele entendeu que ele deveria esperar pelo filho, veio o filho dele, e aí Deus falou assim, tá bom, agora o filho que você tanto esperou, eu quero. Né? Agora... E ele foi lá, pega o filho, vai com os servos, pega o jumento dele e falou assim, ó, agora só eu e meu filho daqui em diante. E ele estava disposto a oferecer mesmo o filho como sacrifício. E a angústia dele, imagina ele subindo aqueles montes lá, pegando o filho dele, né? E o próprio filho dele foi indo junto e obedecendo ao pai, né? E na hora, tipo, o filho já podia sacar o negócio, né? Falou assim, ó... se não tem cordeiro, se não tem uma vaca, tá se não tem uma pomba, aqui. Se não tem nada... Mas calma aí. Ou é ele ou é eu. É um dos dois. E aí entra muito no que você estava falando agora, a obediência pelo exemplo, né? Não só Abraão estava obedecendo, Isaac estava obedecendo o pai, porque o pai dele obedecia. Então a importância da gente caminhar com pessoas que obedecem, porque aí a gente vai aprender a ser obediente também, né?
E esse texto, né, muito que traz a questão da obediência, né? Que é a gente ouvir a voz do Senhor e falar assim, amém, Senhor. Eu não estou entendendo por que eu vou passar por isso aqui, mas eu confio plenamente. Obediência é a fé. A fé é a confiança em Deus. Fala assim, eu não entendo, está tudo contrário aos meus olhos. Deus, se fosse por mim, eu faria desse jeito aqui. Assim, Deus, não é melhor a gente fazer vermelho em vez de fazer verde? Fala, não, eu quero que faz verde. Então tá bom. Amém, Senhor, eu vou fazer. Mas é porque o Senhor está falando. E foi o que Abraão fez, né? Ele colocou as mãos onde não era para ele colocar no início. Uhum. Só que a ação dele teve uma consequência, que foi Deus pedir o filho dele. Ele falou assim, não, tá vendo? Sabe aquele atalho que você pegou lá na frente? Sim. Aquela desobediência que você cometeu lá na frente? Agora é a consequência dela. Exato. Só que Deus ele é tão maravilhoso que ele falou, cara, eu quero seu filho. Só que Deus falou assim, eu creio que Deus estava provando a obediência de Abraão ali. Ele falou, cara, era uma coisa que eu prometi para ele, foi o filho na velhice de Sara. Vamos ver se ele vai me desobedecer aqui ou se ele vai obedecer. Exato. E aí ele falou, não, eu entrego, tá aqui. E uma coisa muito legal que eu ouvi foi que Abraão subiu como um ídolo, que era o filho dele. Uhum. Que era um mimado, era o primeiro filho e tudo mais, era o único filho. Só que ele desceu com o filho. Ele subiu com o ídolo, mas ele desceu com o filho. Ele sacrificou o ídolo que ele tinha lá, que era o filho dele. E aí Deus falou assim, agora você tem realmente um filho aqui, agora você pode desfrutar. Sim. E aí dele vai vir a sua descendência, dele vai vir todo os seus descendentes, o seu legado. Ele vai dar continuidade no seu legado. E perceba a sensibilidade de Abraão, porque de saber que era o Senhor mesmo que havia aparecido para ele, dado essa ordem. Porque assim, peraí, Deus promete a Abraão que ele seria pai de multidões. Pede o filho. E pede o filho, que ele tanto esperou. Né? Para algumas pessoas, se a gente fosse trazer para qualquer situação que a gente vive hoje na nossa vida, Deus ele te dá uma promessa, e aí Deus ele vai lá e no meio dessa promessa ele não está mudando a promessa. Ele está colocando algo no seu caminho para você aprender, para você passar, para que o nome dele seja glorificado. Deus vai fazer da forma como ele quer. Mas se você não tem a sensibilidade de saber que é o Senhor que está pedindo aquilo também, primeira resposta nossa, de ser humano, da nossa alma, da nossa carne, falou, não é Deus que está pedindo isso. Deus não faria isso. Deus não faria isso. Ele me falou lá atrás que seria isso. Não é isso. Não, pera, Deus está te pedindo isso. Mas, pô, Deus não me prometeu uma descendência como as estrelas, como a areia do mar. Ele está me pedindo o meu único. Mas calma aí, não entendi qual que é a lógica disso. E aí é o que você falou, a primeira reação da gente é a negação. Não, mas Deus isso aí não é de Deus, não. Quem está falando comigo é outra voz aí. É igual a gente comentou um tempo atrás, acho que uns 3, 4 meses atrás, sobre até a questão do trabalho. E se Deus pedisse o seu trabalho? Pô, mas eu tenho que pagar várias contas, eu tenho que pagar casa, eu tenho que pagar carro, tenho uma família para sustentar. E se Deus pedisse o seu trabalho? E aí o que você faria? Aí você fala assim, não, Deus não está pedindo meu trabalho. Pô, mas eu oferto, eu faço isso, eu ajudo o pobre, eu ajudo isso, e Deus, e eu não. Mas será que Deus está pedindo mesmo? Uhum. E aí a gente faz igual Gideão, não. Mas se molhar aqui, eu sei que é Deus. Molhou. Então, se não molhar, eu sei que é Deus. Não molhou. Não, mas só mais uma, porque nós temos essa. É engraçado que eu lembrei de um negócio agora. Não sei vocês, mas quando eu era pequeno, a gente ia fazer alguma coisa assim e falava assim, não, é melhor de 3. É melhor de 3, vamos. Tipo, você perdia uma. Não, é melhor de 3. Sim. Aí você ganhava outra. Não, beleza, eu ganhei. Então agora, nós fazemos isso com Deus. Nós fazemos com Deus a melhor de 3. Melhor de 3. Ó Deus, vamos lá. Vou orar aqui, aí Deus responde. Não, mas... Se eu acordar amanhã e tiver sol, é porque é para fazer isso. Aí, não, se amanhã o tempo fechar e tiver aquela... Não, Deus, só mais uma. Nós fazemos isso com Deus. Só que a obediência de Abraão foi tanta que ele não fez o melhor de 3. Falou assim, não, se Deus pegar e mandar um anjo, porque naquela época tinha muito isso de o anjo vir e falar e tudo mais, e mandar um anjo e falar assim, não, você vai sacrificar o seu filho. Não, mas se ele usar a minha esposa. Não, mas se ele usar um... Não, Abraão falou assim, tá bom. O grau de obediência de Abraão foi tão grande que você fala, cara, quem sacrificaria um filho
Mas aí isso já estava apontando para Jesus lá na frente, sobre o sacrifício da cruz, sobre Deus dar o filho dele e tudo mais. E você vê a conclusão, né, desse texto, né? Que fala, então o anjo do Senhor chamou Abraão e disse, assim diz o Senhor, uma vez que você me obedeceu e não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho, juro pelo meu nome que certamente o abençoarei, multiplicarei grandemente seus descendentes, eles serão como as estrelas no céu e a areia na beira do mar. Seus descendentes conquistarão a cidade e seus inimigos, e por meio deles todas as nações da terra serão abençoadas. Tudo isso porque você me obedeceu. Ou seja, ele só A consequência da obediência. a consequência da obediência. Ele só recapitulou toda a promessa que ele fez para Abraão quando falou: sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela. Tá vendo? Olha as estrelas. Tá vendo? Você consegue contar? Não, não consigo. Então sua descendência vai ser isso. Imagina Tá Deus vendo a chega- areia? Sim. Você consegue separar grão por grão? Não, não consigo. Então a sua descendência vai ser desse jeito. E aí Deus foi lá e falou assim: por consequência da sua obediência. Eu juro pelo meu nome. Eu juro pelo meu nome. Ou seja, sabe o eu sou? Então eu juro pelo nome do eu sou. Sabe o Jeová Rafá? Então eu juro pelo nome do Jeová. Sabe o Emanuel, que é Deus conosco? Então eu juro pelo nome do Emanuel. Que pela sua obediência, praticamente Deus falou assim: todas as nações serão benditas. E aí eu te falo, e se Abraão não tivesse obedecido? Tem um negócio muito engraçado, que eu acho que vocês assistiram, de super-heróis, eu gosto muito, e chama What If? E se? Ou seja, e se acontecesse isso, não acontecia isso? E aí eu falo, e se Abraão não tivesse obedecido? Cara, é muito louco, porque quando a gente fala de obediência, a gente olha para Abraão, mano, é difícil você entregar seu único filho. Mas aí, enquanto vocês estavam falando, eu nem tinha notado isso aqui, eu fui ler um pouquinho ali agora em Gênesis ali, de Noé. Cara, nunca tinha chovido na terra. Não havia chovido na terra. E Deus pede pro cara construir uma arca, falando que ia cair água do céu. Eles nunca tinham visto isso, é loucura. E Noé, que não era engenheiro, não era nada. E o grau da obediência dele... Não, e Deus deu todas as especificações, né, mano? Exatamente. E aí eu fico imaginando, tipo, Noé construindo aquela arca, nunca havia chovido, as pessoas olhando e falando assim, esse cara é louco. Falando que vai cair água do céu. E não tinha toda a parafernália que nós temos Que hoje. nós temos hoje. Então imagina a dificuldade para construir uma Não, arca e, naquela cara, época. a altura, e você fala, cara, como que ele levava, tipo, toras e toras de madeira pra poder levantar aquilo ali? Você viu que tem uma arca que foi construída exatamente Nos Estados Unidos, nos né? Estados Unidos, das especificações bíblicas, mano, é gigante. Então, É gigante. aí você fala, cara, como que ele... Aí eu te pergunto, Noé tinha esposa, Noé tinha filhas, né, se não me engano? Não, filhos. Filhos, né? Filhos. Filhos, Três. perdão. E aí, será que todos eles acreditaram do mesmo grau que Noé acreditou? Tipo, eu imagino, me ajuda aqui porque Deus falou que é pra gente colocar assim, assim, assim. Eu fico imaginando, cara, de verdade. Eu fico imaginando o filho dele olhando assim. Meu pai é doido. Meu pai já... Já é, Mano, já tá. Porque eu acho que, se eu não me engano, ele tinha 400 anos, alguma coisa assim. foi já, isso, meu pai já tá indo- Meu pai já tá... Não, meu pai já foi Você pra acha que... lá de Bagdá, já. Não, de novo, obediência dos filhos. Né? Obediência dos filhos. E, cara, tipo, eu imagino, cara, eu não acredito. Eu não acredito no que ele tá fazendo isso. Então, agora imagina o contexto da época. Por que Deus estava fazendo isso? Porque todo o povo estava em rebeldia, porque estavam se entregando aos seus prazeres e tudo mais. Cara, imagina a pressão nos filhos de Noé. Ô, seu pai é louco. Seu pai é louco e, tipo assim, os convites que abriram para meu, tipo, seu pai tá doidão, velho. Tipo, esquece seu pai aí, larga ele e vem pra cá, Você bebeu entendeu? muito vinho. Tipo, cara, esquece seu pai tá louco, vem pra cá, a gente vai fazer uma festa aqui agora, tal, assim. Imagina, tipo, os convites que tinham. Não, eu escolhi obedecer meu pai, mesmo que ele estiver doido, eu vou até o final com ele. A obediência. A obediência. Nós tinha 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Então, 600 anos. 600 anos. Aí, e calha muito nisso que o Rafa tava falando. Eu fico também imaginando o que os filhos dele pensavam, A esposa. né? A esposa. Tal. Só que aqui a Bíblia deixou bem claro, é que eu acabei de sair, que Noé andava com Deus. Então, eu acredito muito, porque ele era um homem íntegro, né? Segundo a palavra que está dizendo, era um homem íntegro que andava com Deus. Então, eu acredito muito que os filhos tinham essa
percepção do pai. Não, meu pai ele não é louco, ele é um homem que anda com Deus. Ele é um homem íntegro. Eles viam a intimidade que ele tinha com Deus, e é o que fala lá no Novo Testamento, né? O secreto. Exatamente. Eles viam que o pai deles vivia o secreto. Vivia realmente uma intimidade tão forte com Deus, que falava assim, cara, de verdade, se não foi Deus que falou para ele, eu não sei quem foi. Então, olha o grau de obediência e de intimidade que Noé tinha com Deus. E foi uma das pessoas que eu marquei aqui como as pessoas que obedeceram. Aí eu marquei Noé, marquei Abraão. Não, Abraão foi uma das consequências de sacrificar Isaac, foi uma das pessoas que obedeceu. Mano, e tem uma história muito louca. Josué, em Jericó. Cara, você vai rodear. Fica quieto. Você vai só rodear. Aí você imagina Josué chegando pro povo e fala assim, a gente vai rodear toda a cidade de Jericó. Na última volta, você vai tocar tudo que você tem, você vai gritar e você vai dar um brado que pode deixar que o resto eu faço. E segundo historiadores, teólogos e tudo mais, as muralhas foram implodidas de um jeito que é como se fosse uma mão tivesse empurrado elas para baixo, assim. Na hora que eles gritaram. E você acabou de falar uma coisa muito interessante que me deu um gatilho aqui. Você falou assim, que Deus falou para eles dar as voltas e o resto? Ele fazia. Ele fazia. Com Abraão, o que aconteceu? Quem foi que proveu o cordeiro no final foi das Deus. contas? Noé, quem foi que derramou a chuva? E ainda assim, ato da consequência da obediência de Noé, Deus ainda abençoou a família de Noé, fez promessas, criou uma aliança. E o arco-íris é a prova da aliança. É a prova da aliança. Ainda Sim. pela obediência. Então, assim, nós obedecemos e quem faz o restante? Exato. Outro exemplo. Sadraque, Mesaque e Abednego. Cara, eles não se curvaram. Eles obedeceram ao Senhor. Não vou me curvar. Beleza. Vocês vão então para a fornalha. Beleza. Quem que proveu ali o alívio? Quem estava na fornalha com eles? Quem estava com ele? O Senhor estava lá. Cara, tipo, fala que não queimou nada. Tipo, nem a roupa. Nem a roupa, Nem cara. a roupa. Então, assim, tipo, cara, E Deus... o soldado que jogou ele. Que jogou ele foi... morreu por causa como é que fala? Eles aumentaram a fornalha 7 vezes mais. Sim. Isso. Então, só de se aproximar ali e jogar eles lá dentro, os soldados Queimou. Foi torrado na hora. Foi fulminado na hora. É. Então, E a gente olha assim, cara, se a gente for vasculhar a Bíblia, cara, inteira, tem tanto exemplo de obediência. Sim. E é assim, então tantas histórias que a gente, né, para nós que já estamos numa caminhada há tanto tempo, e muitas vezes a gente cai no erro de desobedecer. Não de desobedecer, talvez, mas de duvidar se realmente a obediência vai valer a pena. De tipo, você se colocar né, Deus, mas será que mesmo que isso vai acontecer? Cara, olha quantos exemplos a gente fala, não, confia, porque Ele é o Deus que provê o cordeiro, Ele é o Deus que provê a chuva, Ele é o Deus que te livra da fornalha, Ele é o Deus que faz tudo isso, e às vezes chega momentos na nossa vida, e é normal do ser humano, mas acontece assim, mas será que isso vai acontecer? Será que vale a pena continuar obedecendo? E vale a pena. Vale a pena. Cara, continuar obedecendo. Eu estava assistindo um filme com a minha esposa anteontem ou ontem, não lembro agora exato se foi anteontem ou de ontem. Mas era um filme evangélico que retratava sobre a volta de Cristo, né? A volta de Jesus. E veio a primeira onda, veio a segunda onda e tal, e ele ficou. Esse cara e a esposa dele foi, né? Foi arrebatada. E, aquilo nele despertou uma sede de querer buscar e conhecer mais de Cristo. E ele entregou a vida dele para Jesus ali. Ele confessou tal. E uma mulher pegou e perguntou para ele, mas eu não consigo aceitar Jesus porque eu tenho muitas dúvidas se realmente existe, se realmente vai acontecer, se realmente tal. E ele pegou e ele falou assim, dúvidas nós sempre teremos. Ele falou assim, o importante é nós não pararmos de acreditar. Isso. Porque dúvidas vão vir, mas desde que a gente não pare de acreditar, que a gente não perca a nossa fé, né, que Deus é conosco. E, cara, eu estava vendo sobre toda a descendência, vocês falando sobre a obediência. E muito melhor você obedecer do que você sacrificar. Porque quando eles obedeceram, foi gerado toda uma promessa.
Você está disposto a sacrificar a sua promessa que Deus tem para você, para a sua vida, a bênção que Deus tem para você, para a sua casa, por questão de dúvidas, por questão de será e se? Não, não é e se. É, Senhor, eu não sei o que vai acontecer, mas eu estou aqui para obedecer, eu vou fazer. Não quero saber o porquê ou para quê. Exatamente. Eu não quero sacrificar o que o Senhor tem para mim por dúvida, porque gerou dúvida no meu coração. Mas será que é mesmo? Não, Senhor, eu estou aqui para obedecer. Eu não quero sacrificar toda a minha promessa. Você comentou isso e o que veio na minha mente foi uma das maiores obediências que nós, cristãos, nós tivemos foi quando Jesus falou assim: você quer me aceitar? Você quer me aceitar como seu Salvador? E quando nós dizemos sim, foi uma das maiores obediências que nós tivemos. Nós não conhecíamos nada. Essa era a verdade. Por mais que alguns tenham pais cristãos ou cresceram na igreja e aquela frase que filho de crente é crentinho, não é. Não é. Se a pessoa se não tiver um encontro com Deus e não aceitar Jesus, mano, desculpa, mas vai ficar. E essa é a verdade. Então, quando nós pegamos e falamos: Jesus, realmente eu te aceito, realmente eu quero estar com você, não sabendo quais são as consequências, não sabendo o que eu vou enfrentar, mesmo tudo que a Bíblia fala, ela já nos prepara para isso, e ela fala: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci. Uhum. Ele não fala que nós iremos vencer, mas ele fala: cara, eu venci. Então, o seu ato de obediência, o seu ato de falar assim: Jesus, eu estou aqui, eu te aceito. Esse eu acho que é um dos maiores atos de obediência que nós tivemos. De aceitar. Só que aí nós temos, cara, nossas crises de identidade, nós temos as nossas crises pessoais que falam: cara, realmente vale a pena? Cara, realmente vale a pena eu estar passando por tudo isso? Cara, realmente vale a pena eu me colocar na posição, me colocar na brecha? Nós citamos exemplos aqui. Nós citamos o exemplo de Sansão. Sansão, ele rompeu com o voto que a mãe dele fez com Deus. Com o voto de Nazireu. Quase enrolei a língua para falar. Ele rompeu com esse voto. Ele deixou a obediência de lado e preferiu os prazeres da carne. Com Dalila. Foi o que ele deixou. E aí, a Bíblia mesmo fala que no ato da sua morte, ele matou mais fariseus do que em toda a sua vida. Sansão era considerado uma das pessoas que iriam libertar o povo de Israel. Só que ele preferiu os prazeres. Ele preferiu desobedecer um voto que a mãe dele fez por algum prazer momentâneo. Ele se contaminou. E ao se contaminar, ele gostou da contaminação do pecado. E a obediência ele deixou de lado. E você vê que a obediência é pessoal, né? Porque Sim. a mãe dele fez um voto. Ela seguiu, ela Sim, obedeceu, só que ela não podia escolher pelo filho, né? E a Bíblia mesmo fala, né? Que os pais dele falam assim: cara, tem tantas mulheres aqui. Uhum. E você vai escolher logo uma mulher lá que não agrega nada para você. E aí entra a nossa vida. Cara, tem tantas coisas que a Bíblia fala que nós iremos desfrutar da presença de Deus. E nós escolhemos o pecado. Tem tantas coisas que nós vamos desfrutar da presença de Jesus. E nós escolhemos desobedecer. Uhum. E aí a gente fala: nossa, mas Sansão foi... Cara, Adão e Eva foi do mesmo jeito. Quantas árvores que Adão e Eva podiam desfrutar do paraíso? E eles foram logo na árvore da vida. Ah, mas se fosse eu. Cara, se fosse nós faríamos a mesma coisa. Porque a Bíblia mesmo fala que nosso coração é tendencioso ao mal. Parafraseando isso, nosso coração é tendencioso à desobediência. É isso. O nosso coração, ele quer desobedecer a todo tempo. Sim. Cara, vamos ser sinceros. Amanhã a temperatura vai cair... Nós estamos gravando, o episódio vai sair na terça-feira, beleza? Mas nós estamos gravando no sábado. Amanhã, domingo, a temperatura vai estar a 12 graus, com garoa e tudo mais. Cara, a sua vontade, vamos ser sinceros, é ficar em casa o domingo inteiro deitado, debaixo das cobertas, assistindo a um filme ou alguma série, pedindo alguma comida, porque você não quer nem levantar para fazer uma comida no fogão.
porque você não quer passar frio. Você não quer, a sua vontade é ficar em casa. A sua vontade não é ir para a igreja. Mas eu te pergunto, se você for fazer a sua vontade, qual que é a sua vontade? É desobedecer e não ir para a igreja. E qual que é a vontade do Espírito Santo de Deus? É que você levante, seja obediente e vá cultuar a Ele. Ah, mas não necessariamente você... Cara, é um culto onde você vai ter uma congregação com os irmãos, você vai ter um momento de comunhão onde você vai juntar os seus louvores e vão levantar a Deus. Então, cara, isso é um exemplo bem simples. Uhum. É um exemplo bem simples. E aí, se tá calor, você fala assim, tá muito calor, também não quero ir, não. Ficar lá suando. Entendeu? Então, aí, e só isso mostra que o nosso coração ele é totalmente tendencioso a sair da presença de Deus. O nosso coração ele é totalmente tendencioso a não fazer aquilo que o Espírito Santo quer que nós façamos. E aí que entra a busca, que é um ato de obediência também, né? A nossa busca diária, porque eu não lembro se a gente comentou naquele último, que a gente fez uma ligação entre a palavra do Senhor fala assim, para nós meditarmos na palavra dia e noite, trazendo referência às principais refeições, almoço e janta. Sim. Foi no episódio do Bal. Foi. Trazendo essa referência. Então, assim, se nós não nos alimentarmos da palavra dia e noite, que é as principais refeições, que é um ato de obediência, o nosso coração, por ser tendencioso ao mal, faz com que nós venhamos nos esfriar e sair da presença. E aí onde a gente erra, onde a gente cai, onde a gente falha, onde a gente deixa de viver as promessas que Deus tem para nós. E muitas vezes eu penso assim, claro, Deus tem o tempo dele, mas nós também temos o poder de tardar a nossa promessa, porque a nossa promessa, para ela se realizar, é no tempo de Deus, mas ela vai acontecer desde que nós estejamos preparados. Deus não vai te dar um carro se você não tem habilitação para dirigir. Então, assim, ele vai te preparar para você receber a promessa. Só que se eu escolher tardar essa promessa, se eu escolher não me preparar, se eu escolher me afastar, eu não vou receber a promessa. A promessa de Deus ela vai se cumprir? Vai, desde que eu esteja pronto para receber a promessa. Como que eu vou ser um ministro da palavra, por exemplo? Você tem a promessa de ser um pastor. Como que você vai ser um pastor sendo que você vive dentro da balada? A promessa não vai se concretizar. Uhum. Deus ele não Sendo sei, que você não hipócrita busca, você não ora, você não faz nada. Exatamente. Sim. Então, assim, para que a promessa aconteça, é necessário a obediência, é o princípio de tudo. Nós obedecermos é o quê? Nós vamos buscar a palavra, nós vamos nos guardar, nós vamos ouvir a voz de Deus, nós vamos obedecer a Deus independente se nós estamos gostando ou não, porque a obediência também nos confronta, porque a obediência leva a nós fazermos coisas que nós não queríamos. Por exemplo, ir ao culto amanhã. Quem quer ir no culto amanhã no frio? Não quer. Não quer. Mas Nós temos que ser sinceros. exatamente. Cara. É a verdade. Mas a obediência de você ir, traz recompensas. Traz recompensas. Faz você estar um passinho a mais da promessa que o Senhor tem para sua vida. E aí eu te falo, quanto menos você quer fazer, é quanto mais você precisa fazer. Exatamente. Quanto Porque menos não você quer ir no culto, é o dia que você mais precisa ir no culto. Até não que vai, Deus vai... Não é isso. Até porque e às vezes o você culto pode... não é para nós. Né? Não é para nós, Exatamente, o culto é para isso Deus. fato, porque o culto não é para nós. O evangelho não está relacionado a nós, não é nada sobre nós, é tudo Nunca foi sobre ele. nós. Exatamente. E aí, acho que é uma parte boa para a gente poder, sei lá, entrar na parte de espera, né? Porque também é uma consequência da obediência, né? A espera. E eu trouxe aqui algo muito interessante que me chamou a atenção, já até ministrei uma vez sobre isso. Lá em Marcos 5:22 vai falar sobre a mulher do fluxo de sangue, só que também vai falar sobre, como que é o nome dele? Jairo, né? Não, é isso? Deixa eu ver aqui, ó. A filha de Jairo? Isso. Sobre a filha de Jairo. Eu vou ler aqui bem rapidinho. Né? Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo. Vendo Jesus, ele prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe a sua mão sobre ela para que ela seja curada e que viva. Né? E aqui a gente vê um ato de fé e ousadia. Né? Ele teve muita fé e ousadia. Ele foi ousado de chegar a Jesus e ele teve muita fé que apenas Jesus tocar, impor a mão sobre ela, ela seria curada. Né? E uma grande multidão seguia e comprimia. Estava ali uma mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastaria tudo o que tinha. Em vez de melhorar, ela piorava.
Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a hemorragia e ela sentiu que seu corpo estava livre de sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se e prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe a verdade. Então lhe disse, filha, a tua fé te curou, vai em paz e fique livre do seu sofrimento. Aí, aqui eu queria só parar aqui ainda falando de Jairo. Eu fico imaginando, poxa, Jairo chegou, teve fé, teve ousadia de falar com Jesus. Jesus caminhando com ele, o que aconteceu? Um primeiro impedimento. Parou Jesus ali, a multidão parou. Eles estavam no caminho da onde? E Jairo desesperado porque precisava da cura. E foi necessário o quê? Esperar. É tipo você chegar no médico, você vai ser atendido e alguém atendido na sua frente. Alguém atendido na sua frente. Pô, Jesus, minha filha, era pra você estar lá, não aqui, ela vai morrer. Né? Aí, enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas na casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse, sua filha morreu, não precisam mais incomodar o mestre. Imagina a cabeça de Jairo, poxa, se não fosse essa mulher aqui, a minha filha estava curada, ela atrasou o milagre da minha filha e agora? Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse, né, não tenham medo, tão somente creia. A obediência leva nós a esperar e a crer, porque a espera está relacionada a cremos no milagre de Jesus. Porque quando nós esperamos, nós não vemos nada acontecer, né? Isso que é engraçado. Porque Jairo estava lá, junto com Jesus, implorou, Jesus falou, vamos. Só que daí, Jairo viu uma mulher sendo curada na frente da sua filha e recebe a notícia que sua filha morreu. Imagina como ficaria a cabeça desse pai. É a mesma coisa que falou quando Lázaro, né? Se você tivesse vindo antes, ele não teria morrido. Exatamente. Só que ele esperou e Jesus falou assim, então somente creia. Então a espera leva nós a crermos. Quando nós esperamos, é um ato de crer em Deus. Só que a espera não pode fazer nós desistirmos. Exatamente. A espera não pode fazer nós desistirmos. Porque, mano, quando a gente espera, como eu falei, a gente não vê nada acontecer no mundo terreno. Mas no mundo espiritual, Deus está trabalhando para isso acontecer. Aconteceu com Daniel, né? Exatamente. Aí o anjo chega, ó, Daniel, já para sua resposta era para ter acontecido há tanto tempo. Mas aconteceu que potestades, que o príncipe das trevas mandou lá e eu tive que... Uhum. E aí o anjo Gabriel lá tá descendo a espada lá no mundo espiritual, mas eu vim aqui falar que a sua oração, ela foi ouvida. E aí eu te pergunto, e se Daniel tivesse parado antes do tempo que ele ficou orando? Sim. Se tivesse dado 3 dias, Daniel tivesse falado desistido. Assim, mano, chega. Tá acontecendo nada? Tá acontecendo nada. Pô, o cara acabou de colocar um decreto que ninguém pode orar. Eu tô aqui colocando a minha cabeça a prêmio pra orar e aí não acontece nada. E é o que a gente faz, cara. E a gente pede hoje, daqui a 10 minutos a gente quer que aconteça. Sim. Exatamente. A gente pede hoje, é que a gente quer que daqui a um mês... Plim! Infelizmente a gente, e cada vez mais está sendo assim, né? Cada vez mais. A humanidade tá sem paciência, né? Hoje a gente não tem mais paciência de ouvir um áudio de uma pessoa. Já clicaram lá, já tem 1 e-mail, já tenho 2, por que não? Eu preciso, né? As coisas têm que ser rápidas, preciso agilizar minha vida aqui, não dá para ficar um tempo. E aí? O menino do serviço pegou e falou assim, cara, hoje já é sexta-feira. Para mim, segunda-feira foi ontem. E aí veio na minha cabeça que por amor a vocês, os dias serão abreviados. Uhum. Por quê? Porque a maldade vai ser tanta. A brevidade das pessoas de querer fazer as coisas mais rápido, de querer que... Ah, não, eu cheguei, fast food. Cheguei o McDonald's ali... Ah, o McDonald's tá demorando demais. Ah, não, eu falei com o pastor e eu quero dar a resposta hoje. Ah, eu orei, eu quero a resposta para daqui a pouco. E eu fico olhando Deus,
Eu acho que Deus deve olhar assim, você quer a resposta para amanhã? Espera mais um pouquinho. Sim. Se realmente você quer a resposta, desce mais. Se realmente você quer que eu te responda, ore mais um pouquinho. Espere mais um pouquinho. Cara, para você tirar a impureza do ouro, você acha que ele é passado pelo fogo uma vez só? Exato. Para você tirar todas as coisas ali do ouro, para que ele fique uma coisa reluzente, você acha que é feito só um processo de purificação dele? E aí eu te faço uma pergunta mais ainda. Para uma árvore dar fruto, você planta ela hoje, amanhã ela dá fruto? E por que nós não conseguimos esperar? Porque nós não sabemos obedecer. Cara, muito trazendo um pouco fora da Bíblia, eu dou aula, né? E eu dei uma aula prática para os meus alunos, ensinei para eles o passo a passo. Falei, pessoal, se vocês seguirem esse passo a passo, não vai dar erro. E eu demonstrei o passo a passo e não deu erro. Perfeito, ficou. O pessoal, por ansiedade, pulam etapas, aí dá errado no final e chega, professor, não sei por que deu errado, sei lá o quê. Meu filho, era só você obedecer. Se você tivesse obedecido, seguido o passo a passo, aquilo que foi ordenado, e por que eu estou falando isso? Até aqui, todo o passo a passo da nossa vida. Se nós seguirmos, obedecermos o que foi ordenado, não vai ter erro, não vai dar errado. E o engraçado é que sempre quando nós vamos esperar algo, sempre o inimigo tenta atrapalhar trazendo a má notícia. Sim. Sempre. Sempre ele vai trazer alguma má notícia para tentar fazer com que você pare de esperar, pare de obedecer, pare de crer. Ele vai tentar impedir. Só que eu até pontuei algo assim. A quem nós temos dado ouvidos? Nós ouvimos mais os nossos amigos da rua. Quando eu falo assim, amigos da rua, que eu falo assim, as pessoas de fora, tal, ou o nosso pastor, nossos líderes, as pessoas que realmente são homens e mulheres sérias de Deus, né? Porque isso é muito importante. Não é um versículo bíblico, mas me diga quem tu andas, eu vou dizer quem tu és. E é uma realidade. Verdade. É uma realidade. Você percebeu que quanto mais você anda com pessoas de Cristo, mais você se achega a Cristo. Quanto mais você anda com pessoas do mundo, mais longe de Cristo você fica, porque você começa a praticar aquilo que as pessoas que estão à sua volta praticam. Né? Então, a quem nós estamos dado ouvido? E é muito interessante que um pouquinho mais para frente aqui, quando Jesus ele chega lá na casa, Jesus pergunta por que todo esse alvoroço e lamento. A criança ela não está morta, mas dorme, e todos começaram a rir de Jesus. Ou seja, eles não estavam confiando nem um pouco. Então o que Jesus fez? Ele ordenou que todos saíssem. Todos saíssem. Mas por quê? Aí tem um pequeno... Como que Jesus iria operar o milagre num ambiente onde só tinha incredulidade? Exatamente. Por isso que é importante você ver bem as pessoas que você anda. Porque como que vai operar o milagre na sua vida, sendo que as pessoas que te cercam são incrédulas, não acreditam. Porque muitos vão rir, muitos vão duvidar. Poxa, o Vinícius conseguiu isso? Não, impossível. Cara, eu tava fazendo as contas com o Estevão e eu falei para ele, falei assim, da minha faculdade, de 5 anos, eu paguei só 2. O resto foi só milagre de Deus. De verdade, de verdade. Ponto da faculdade falar assim, não, a gente te deve. Chegou a esse ponto durante a pandemia. Você pagou mais do que devia. Então, assim, eu paguei metade da minha faculdade. E, cara, para muitos isso era impossível. Se eu fosse contar o que eu estava fazendo, o que eu estava vivendo, muitos riram, muitos zombaram. Não, isso daí é mentira. Eu tenho lá todos os comprovantes, né? E aí que tá a importância de nós afastarmos as pessoas que são incrédulas da nossa vida para que o milagre realmente possa acontecer. Isso é um processo da espera, né? Eu pontei como um processo da espera porque Jairo ele teve que esperar a outros serem curados à frente da sua filha. Jairo teve que ouvir a má notícia e esperar o percurso para chegar até em casa. E Jairo teve que esperar Jesus tirar todo mundo ali que era incrédulo para que só então o milagre fosse ser feito. E Jesus ele selecionou somente algumas pessoas aqui para fazer parte do milagre, né? Aqui ele tomou consigo o pai, a mãe e os discípulos que estavam com ele. E ele entrou onde a criança se... Então, assim, foram pessoas selecionadas para fazer parte do milagre.
Só que para nós selecionarmos as pessoas para fazer parte do nosso milagre, da nossa vida, do nosso cotidiano, da nossa espera, Temos que ter o discernimento do Espírito. nós temos que ter o discernimento do Espírito. Sim. E como que nós conseguimos ter discernimento do Espírito? Sendo obediente e fazendo o que está aqui. E buscando a palavra de Deus. Exatamente. Então tudo remete à obediência, à busca do Espírito. Sabe, não adianta a gente querer ter uma vida com Deus se nós não buscamos, se nós não obedecemos, se nós vivemos os nossos próprios impulsos, sabe? A gente espera tanto um milagre, mas a gente não está disposto a pagar o preço para viver o milagre. Qual que é o preço? A obediência, a espera, crer, ter a ousadia, ter o discernimento do Espírito. Ninguém quer pagar esse preço. Não. Nós somos muito imediatistas. E esse preço é tempo. Que é o que as pessoas mais querem hoje e menos tem. Menos tem. E menos tem. Exatamente. Eu queria uma palavra que eu tinha visto assim, que eu acho que vale para quem estiver ouvindo, para quem estiver assistindo, para fortalecer nesse momento de espera, nesse momento de obediência. Porque nós sabemos que não é fácil. Muitas pessoas podem chegar e falar assim, mas espera, confia. Mas cada segundo que uma pessoa passa pode ser esperando por uma cura, pode ser esperando por uma porta que não se abre e os boletos estão chegando. Pessoas que podem estar aí, de repente está assistindo esse episódio, tipo, não sabe o que vai almoçar, não sabe se vai ter o que jantar. Às vezes é muito fácil alguém que está vivendo uma situação confortável falar, não, espera, confia, relaxa, né? E por isso é importante buscar na palavra. E tem um versículo lá em Isaías 43, começando a partir do 15, que diz assim, eu sou o Senhor, seu santo, Criador e Rei de Israel. Eu sou o Senhor que abriu uma passagem no meio das águas, um caminho seco pelo mar. Chamei o exército poderoso do Egito com os seus carros e cavalos. Eu os submergi nas ondas, e eles se afogaram. Sua vida se apagou como um pavio fumegante. Esqueçam tudo isso, não é nada comparado ao que eu vou fazer, pois eu estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto, farei rios na terra seca. Então, assim, independente do que você está vislumbrando, pode ser um mar inteiro à sua frente. É Ele que faz um caminho seco pelo mar. Farei rios na terra seca. Então, isso vale para que a gente continue fortalecendo a nossa fé. É o mesmo Deus que operou lá atrás, o mesmo Deus que abriu o mar vermelho. Ele é o mesmo Deus hoje. Ele continua fazendo. Sim. Ele vai dar atenção a cada detalhe da sua oração. Muitas coisas do que tenho vivido hoje foram de orações assim que, às vezes, em detalhes que eu falei, sem nem mesmo colocar assim de uma forma, né, cravada. Deus, eu quero assim, assim, assim. Como nós já falamos, é importante da gente orar assim para Deus, mas às vezes orações que eu fiz, eu falei num detalhe ali e Deus se preocupou com aquele detalhe. Ele é um Deus de detalhes. Ele não faz nada pela metade, Ele não larga as coisas quebradas pelo caminho, Ele faz. Então, você que está ouvindo, você que está nos assistindo, estamos falando hoje sobre obediência e espera. Obedeça, espere, confie no Senhor. Ele vai fazer. Ele não cola os cacos, Ele faz de novo. Exatamente. Ele faz de novo. Só que o processo de fazer de novo é doloroso. É. Nós temos que ser sinceros. O processo de fazer de novo é você obedecer. O processo de fazer de novo é você esperar. O processo de ele fazer de novo é confiar. Não tem outra sequência. Não tem como você pular isso. Não tem como, eu vou pular do obedecer e já vou confiar porque Cara, você tem um falou, processo. no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Lá não está escrito que nós venceremos. Não. Mas eu acho muito interessante essa referência, porque Jesus, Deus, ele se fez carne para mostrar para nós que é possível. Sim. Ele não garantiu que nós venceríamos porque depende de nós, da nossa busca, da nossa obediência. Mas porque em Cristo nós somos mais do que Exatamente, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Ou seja, se nós seguirmos o passo de Cristo, aí nós venceremos. E aí ele fala lá assim, se creres de verdade, as obras que vocês farão será ainda. Ou seja, se obedecer de verdade, se você tiver o seu coração obediente à minha palavra, as obras que vocês farão serão ainda maiores do que eu fiz. E aí eu te faço uma pergunta. Qual que é o maior ato de obediência da Bíblia? O maior ato de obediência da Bíblia que vem na sua cabeça?
Cara, a renúncia, né? Mas estou falando de uma pessoa, de uma Jesus. Ah, não. Não. Uma pessoa é uma referência. pessoa é referência. Entendi. Você falou o maior ato nosso de referência. Não, o maior ato de referência na Bíblia que tem na Bíblia. Jesus. Sim. Jesus. Pronto. É Jesus. Agora você imagina a pessoa se colocar numa posição e passar pelo que ele passou. Por que ele fala aqui? Tem de bom ânimo, eu venci. Para falar que ele venceu, ele tinha que passar por tudo que a gente ia passar. E ele passou. E ele passou mais do que nós passamos. Isso é fato. Isso é fato, gente. As mulheres até brincam que a gente sente uma dor no dedo, a gente parece que está morrendo, que o mundo vai acabar. Mas é fato. Nós transformamos uma coisa desse tamanho numa coisa desse tamanho. Só que toda vez que a gente transforma uma coisa desse tamanho, é uma coisa ruim, a gente transforma numa coisa ruim desse tamanho. Só que quando é uma coisa boa, a gente nunca transforma uma coisa boa numa coisa boa desse tamanho. A gente não valoriza isso. E aí, cara, quando Jesus fala, eu venci, tem de bom ânimo, é porque fala, cara, eu passei por tudo isso. Cara, eu obedeci o maior pai de todos. Tipo, eu acredito assim, Jesus mostrando, não é impossível. Não é impossível. Não é impossível. Busque a mim, busque ao Pai, creze na palavra, busque, medita dia e noite na Bíblia. Porque Jesus, ele refere muito à meditação na palavra. Em quase todas as ministrações ele fala sobre a busca do Pai, Sim. a importância da oração, a importância da busca, a importância da palavra. Meu, Jesus foi tentado num deserto, imagina, ele estava 40 dias sem comer. O inimigo chegou com os melhores pratos para ele e ele venceu. Nem só de pão viveria o homem, né? Mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Entendeu? Então, assim, Jesus, ele venceu, claro, né? Ele é santo, ele foi santo. Mas ele mostrou pra gente que é possível, sim, em carne, a gente viver. Mas desde que, tem um parênteses aí, nós venceríamos em Cristo. Estando nele e com ele. Obedecendo o que... Sem ele é impossível vencer, não tem como. Não, sem ele, esquece. E nessa passagem do deserto, Deus mostra uma grande revelação para a gente, e a gente já até comentou isso, e sempre comenta quando a gente lembra que fala do livro do Estevão, né? Que a intimidade vem antes do serviço. Então, e o próprio Espírito Santo que levou Jesus para o deserto. Foi o próprio Espírito Santo. Não foi tipo o diabo que pegou Jesus, vem aqui, não. O Espírito Santo sabia, precisou levar Jesus para que ele passasse por aquilo. Antes dele começar o ministério dele. Então, antes de você começar qualquer coisa, antes de você querer realizar, antes de você querer, porque eu quero fazer assim, que eu quero fazer aquilo, amém, a gente tem que ter no nosso coração o desejo de realizar algo, como nós estamos falando nos últimos episódios, né? Gerar frutos de arrependimento, mas antes de qualquer coisa, se separa. Antes de qualquer coisa, vai lá, entra no teu quarto, fecha a porta e busca, e é ali no secreto que o Pai ele vai te recompensar. E ali naquele momento de busca, naquele momento de jejum, que Jesus estava ali, ele venceu Satanás através da palavra, mesmo estando com o físico arrebentado. Imagina Jesus 40 no deserto, não é tipo... Não é 40 dias numa sala com ar-condicionado. Fora as intempéries do clima, cara, de dias mais 50, de noite menos 50. Então, cara, dois extremos muito grandes. Então, você tá sem comer. Cara, e a gente sabe... o Vinícius, acho que pode falar com mais propriedade, porque estudou odontologia, mas eu acho que estudou a questão do corpo humano. Ele pode falar mais do que a gente. Mano, o grau que chega quando uma pessoa fica muito tempo sem comer, muito tempo sem tomar água. O seu corpo não consegue ficar numa hemostasia, que seria a hemostasia é o coeficiente do nosso o meio termo ali, que é o entre pra a vida gente... e a morte. Não, é o meio termo pra gente estar bem. Hemostasia é quando tá tudo bem. Né? O nosso corpo ele não consegue ter uma hemostasia quando tem essa mudança. Pode ver, quem é um pouco mais fraco, assim que nem eu, de ter imunidade um pouco mais baixa, quando está muito calor, muda para o frio, já era, acabou meu dia. Taca rinite, sinusite, febre, dor de cabeça, fico ruim, dá preguiça, dor no corpo, fraqueza. Imagina naquela época, tipo, a mudança extrema. Mudança extrema, porque aqui a gente... Tem uma mudança que nós consideramos extremas por sermos fracos, né? Mas a mudança no deserto era muito maior. Maior. E aí você imagina, às vezes você, tipo, sei lá, fica um dia sem comer, sem almoçar, sem nada. Chega no final do dia, você já, tipo, não consigo nem raciocinar.
Imagina Jesus 40 dias, o que ele teve de raciocínio foi a palavra, porque a palavra estava ali, ó, alicerçada no coração. Então, independente do estado emocional dele, a palavra ela permaneceu. Então, que a gente tenha esse exemplo de Cristo assim, sabe? Na maior aflição, no momento de mais dificuldade, o que vai prevalecer é a palavra, independente do estado que a gente tiver. Seja ele físico, mental, emocional, enfim. Então é lindo demais, cara. Jesus é o maior exemplo. E que a outra gente tem coisa, mesmo. foi o Espírito que levou ele. Mas ele poderia muito bem ter falado, Espírito, eu não... Tipo, deu aqui pra mim. Uhum. E aí o diabo mesmo falou assim, se você der ordem aos seus anjos, eles te levam daqui pra lá. E você tem o poder de transformar essa pedra em pão. E Jesus podia ter feito isso, ninguém ia nem saber. Não. Ele podia falar assim, você ficou 40 dias lá sem comer nem nada? Fiquei. Mas é que ele não mente, cara. Ele podia ter feito um teatro para os discípulos, mas não era a intenção. Era a busca dele, não precisava mostrar para ninguém. Exatamente. Em Isaías 53 fala, não foi encontrada nenhum vestígio de impureza nele. Não foi encontrado nenhum vestígio de pecado nele. Entendeu? Então, mano, ele era o cara, velho. Isso é verdade, ele era o cara. Ele poderia até, igual a gente falou, ele poderia. Ele falou assim, cara, eu não vou ficar no deserto lá. Ah, é pra me jejuar? Tá, eu vou ficar 3 dias lá e tá tudo certo. Mas o que ele estava testando não era o espiritual. Era o físico. Sim. Para saber até que ponto, igual você falou, que o que vai prevalecer é a palavra. E muitas vezes a gente medita, ora, tem o secreto. E quando nós entramos em situações que nós não conseguimos ver nada, nós ainda se esquecemos. Mas que nós possamos lembrar que o que vai prevalecer é a palavra. Que quando a gente não tiver nenhuma circunstância, todas as probabilidades da vida, estiver apontando para a setinha vermelha, assim, que vai dar tudo errado. Que nós possamos olhar e que a palavra esteja fixa no nosso coração. Que foi o que eu li no começo. Aquele que guarda o meu mandamento. Sim. Este é o que me ama. Ou seja, aquele que obedece. Esse é o que me ama. Uhum. Amar a Deus, obedecer. É obedecer. Como nós podemos amar a Deus de uma maneira melhor do que isso? É obedecer. Exato. Não tem outra maneira. Não tem outra maneira. E em Deuteronômio 28, ele dá 2 situações. Os prós da obediência e os contras da desobediência. De você, o que você vai ganhar se você for obediente e o que você vai ganhar se você for desobediente. E ele fala, cara, se você for obediente, os seus celeiros serão inundados. Uhum. Parafraseando, você vai ter uma vida boa que eu digo, cara, é uma vida saudável, não estou falando de prosperidade. Você vai ser saudável, você vai ter uma vida com Deus. Cara, mas se você for desobediente, os seus celeiros serão inundados de coisa ruim. A peste virá sobre a tua casa. Então, olha o que ele fala. E aí, cara, se a gente tivesse lido isso daqui no começo, mano, pronto. Já não precisava falar mais nada. Uhum. Entendeu? Mas nós queríamos trazer, coisas aqui, pessoas que obedeceram e desobedeceram. Eu tô aberto aqui até em Jonas. Que é o que todo mundo lembra. Sim. Ah, mas Jonas desobedeceu. Sim, ele desobedeceu, ele pagou o preço por isso. E algumas versões e algumas teorias falam que Jonas chegou à beira da morte, cara. Quando ele estava no ventre do grande peixe. E o engraçado é que os 2 extremos de Jonas, ele desobedeceu, pagou o preço. E quando ele obedeceu, porque assim, ele tinha medo de obedecer e não dar certo. Sim. Né? Uhum. De dar tudo errado. E quando ele obedeceu, ele viu que ele só precisava estar lá, que não era ele que ia fazer, né? Exato. Foi mais fácil do que ele... Então, mas aí Deus conhece o coração. Entendeu? Então, Deus já sabia o medo que ele tinha. Ou seja, ele não tinha um coração voltado para a palavra. Uhum. Deus falou assim, não, então tá bom, vamos testar esse camarada. É igual a obediência de Jó. Eu até tinha colocado o Jó aqui. É a obediência de Jó. Cara, Jó perdeu tudo. Ele poderia muito bem ter falado assim, mano, quer saber? Já deu. Cara, vou trabalhar ali pro cara. A esposa dele falou, larga esse seu Deus aí. Se mata. Se mata. Olha o que você tá passando.
Ele preferiu esperar. Ele preferiu confiar naquele que é fiel para cumprir a boa obra. Mesmo vendo a má notícia chegando, Mesmo vendo a má notícia perdendo chegando. bens, Não, saúde. E a má notícia chegava assim, ó, morreu sua filha. Dava, não sei, vou colocando um tempo. Dava meia hora, ó, sua outra filha morreu. Matou os bois. Ó, Ó, perdeu sei lá o quê. Perdeu coisa, aconteceu um negócio lá, o seu celeiro inundou. Sim. E aí ele olhava assim, cara, você imagina a situação. Tipo, você não teve tempo de digerir o luto. Só que a obediência dele fez Deus restituir quanto? Ah, Tudo. tudo. Foi 7 vezes mais, né? Foi 7? Não sei se foi 4 ou foi 7, alguma coisa assim. Eu sei que as filhas dele já eram as filhas mais... As primeiras. Sim. Já eram as mais bonitas de toda a província. E quando Deus restituiu os filhos para ele, as filhas Vou ainda até eram morrer mais mais bonitas ainda. de todas as... Até vou... A província. Ou seja, tudo que ele tinha, todos os gados que ele perdeu, cara, foi restituído tudo além do que ele tinha. Pela obediência. Pelo esperar e pelo confiar. Agora, uma das coisas que eu estava pensando assim, né, sobre a obediência. Às vezes até, e talvez esse seja o grande engano que muitas vezes algumas pessoas podem acabar entrando, e chega a ser triste isso, porque às vezes a pessoa ela pode até desobedecer a Deus e continuar, tipo, conquistando Não coisas aconteceu aqui na nada. terra, pode continuar, porque assim, o que você faz, o teu esforço, ou a forma como você cuida da tua casa, Deus valoriza essas coisas, sabe? Mas talvez assim, você está desobedecendo a Deus, tipo, Ele te entregou uma promessa, Ele te entregou um propósito para você viver nessa terra e você escolheu não viver aquilo. Deus ele vai te dar essa escolha. Ele fala assim, amém, tá bom, você não quer viver isso. Só que você nunca vai ser feliz plenamente. Você nunca vai viver aquilo que Deus colocou para você viver, que era o seu propósito de vida. Ou seja, você nunca vai saber qual é a sua real identidade. João Batista, ele veio para preparar O caminho. para Jesus. E se ele tivesse falado assim, eu vou preparar caminho? Não, eu vou Exato. pregar do jeito que eu tenho. Beleza. Tem até uma ministração do próprio Rodolfo que ele faz uma simulação assim. Assim, vamos imaginar se João Batista, tipo, fala, não, beleza. Mas assim, ó, eu não vou preparar o caminho agora não. Vou lá curtir esperar mais um pouquinho. e tal. Ele até faz umas brincadeiras, fala assim, ele vai lá, se envolve em umas festas e tal. Ele fala assim, aí imagina, João Batista, tipo, passa 30, 40 anos, aí de repente ele chega naquele momento que ele fala, poxa vida, era para eu ter preparado o caminho para o Senhor e tal. Quer saber, eu vou preparar o caminho agora. Aí está lá Jesus com 70 anos, chega João Batista, arrependeu, chega Jesus no pescoço dele e fala, eu tô aqui há 30, 40 anos te esperando, eu preciso ir morrer naquela cruz, velho. Você ficou 30, 40 anos, eu estava perdendo tempo, já era para eu ter morrido por eles, entendeu? Então, cara, e somente depois que ele encontraria, ele falou assim, cara, eu nasci com esse propósito. Então, o propósito do Senhor, quando a gente coloca algo, a promessa que Ele te entregou, vai atrás e obedeça, porque é ali que você vai encontrar a tua verdadeira identidade, aquilo que você nasceu para você fazer. Só fazendo um parênteses aqui rapidinho, uma correção, na verdade foi o dobro, tá, gente? Perdão aí, foi o dobro, o João foi restituído o dobro do que ele tinha, tá? Amém. Amém. Mas já foi muito. Ele já era rico, né? Já era... acho que pra época era um pouco a mais que rico, né? Porque, mano, tinha muita coisa. Sim. Tinha muita coisa. Mas, cara, é o que você fala. A obediência. A obediência de João Batista. De falar, cara, eu tenho que preparar o caminho para o verdadeiro Salvador. Sim. Eu tenho que... E o preparar o caminho era anunciar. O reino de Deus está chegando. Sim. A voz do que clama no deserto. Imagina, e cara, assim, cortaram a cabeça dele. Imagina, tipo, depois eu olhar e falar assim, valeu a pena. Porque, tipo, quando eu estava vivendo a obra, eu era feliz porque eu cumpri aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Cara, você imagina. Foi o cara que batizou Jesus. Ou seja, eu acho que ele já imaginou. Falou, mano, se eu for agora, já tá tudo certo. Já valeu, já. Já valeu a pena. Entendeu? Já tá tudo certo, tá tudo bem. E o cara que ficava comendo gafanhoto, tá ligado? Entendeu? Tipo... Mano, aí você olha pra Abraão. Cara, a descendência aqui de Abraão. Aí você olha pra Noé. Deus vem falar com ele e fala assim, tá vendo esse arco-íris? Isso mostra a minha aliança que eu tenho com você. Mano, você imagina Deus chegar e falar assim, sabe esse... Rafa, sabe essa coisa que você tem no dedo? Isso daí não é nada, cara, isso daí é aliança.
que eu estou fazendo com você. Exato. Ou seja, tudo que você obedecer e pedir no meu nome e for conforme os meus princípios e as minhas vontades, tá tudo certo. Você imagina isso? Sim. E só para concluir, acho que uma das pessoas também, né? Falamos de todos e principalmente de Jesus, mas uma das que mais foi obediente até o fim também, Paulo. E com tudo que passou, ele continuava. Era perseguido, açoitado, sofreu nudez, perseguição. Cara, ele ia lá e continuava. A gente não sofre 1% do que ele sofreu. E ele ia lá e continuava. E no final das cartas tem lá que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam convosco e tal. Cara... Combati o bom combate. Acabei a carreira. Outro também que foi decapitado. E aí, velho? Valeu. A gente não falou de Moisés. Sim. Que chegou lá e bateu de frente com... E sabendo que ele não viveria, eu tenho certeza. Pela intimidade que ele tinha com Cristo, Com certeza ele já sabia que ele não ia vivenciar a Terra Prometida. Deus fez ele olhar a Terra Prometida e falou, você está vendo aquilo ali? Você não vai vivenciar aquilo ali. E, cara, Deus é tão maravilhoso que Deus foi que... Se você ler a Bíblia lá, foi Deus que enterrou ele. Falou assim, aqui chegou. Eu guardei o seu corpo aqui, tá tudo certinho. Então, assim, cara, olha o que Moisés viveu. Olha o que ele passou. Moisés teve um momento de ira e quebrou as tábuas dos testamentos, teve um momento de ira e feriu a rocha. Como? Ele era carne e osso, igual você. Ele era suscetível a isso. Sim. Mas olha a intimidade. Deus pegou e falou assim, você vai voltar lá no Egito. Você vai lá e vai falar para ele isso. Mas você vai lá e vai falar isso. Se ele pegar e gaguejar, pode deixar que eu acerto com ele. E foi o que Deus fez. Deus mandou as pragas, saíram do Egito, bateu, abriu o Mar Vermelho, conquistou todas as terras. E olha para você ver o grau de intimidade com Moisés. O Espírito está em você. Eu vou dar um pouquinho para cada um. Para que eles tenham discernimento. De como fazer as coisas. Olha o grau de obediência de Moisés. Moisés largou tudo. Aonde ele vivia lá com o sogro dele, cara, ele não viveu uma vida ruim. Então. Ele viveu uma vida pacata, de tranquilidade, não viveu uma vida ruim. E ele falou, mano, tá bom, vou deixar tudo. Eu vou deixar tudo, porque tem uma obra maior do que eu posso imaginar. Então. E é a mesma coisa de Jesus. Eu imagino Jesus, eu sempre brinco, cara, Jesus estava lá, de boa. Ele falou assim, você vai lá. Tá bom, eu vou. E é uma obra maior do que ele imaginava. Para que nós estivéssemos aqui hoje. Exatamente. Então, cara, vai falar o quê? Perante esse todo o debate bíblico aqui, né? É muito interessante a gente pôr a Bíblia realmente de fato para as pessoas que talvez sejam que faltam um pouquinho, mas a gente poder falar um pouquinho da nossa vida também. Não vou falar assim, nossa, eu sou exemplo de obediência, não. Mas o meu casamento, o fruto do meu casamento foi um fruto de obediência. Porque quando eu marquei o meu casamento, a gente marcou com 10 meses de antecedência, muito pouco tempo para pagar tudo, né? Mas era um sonho nosso, a gente tinha apresentado a Deus, Deus fez as coisas acontecer, a data que a gente queria, tudo, Deus disponibilizou, não estava disponível, de repente ficou disponível a data, então a gente viu que realmente era de Deus. Só que começou a chegar próximo da data do casamento, eu tinha que quitar, e eu não tinha as condições para quitar o casamento, e era mais de 10 mil reais para quitar. E algumas pessoas falaram assim, você não acha melhor cancelar, desmarcar? Eu não. A gente orou, vamos perseverar. Você não acha legal vender bala no farol, fazer isso e aquilo? Eu falei assim, eu não tenho vergonha nenhuma de vender. Não tenho, mas Jesus não mandou. Ele só está mandando eu obedecer e ficar aqui. Só que mesmo assim, mesmo não fazendo essas coisas, por trás a gente tenta dar um jeitinho, né, para a coisa acontecer. Só que não era aquilo que Jesus estava querendo de mim, sabe? Que eu sentia fortemente o Espírito Santo falando assim, acalma o seu coração. Se aquieta um pouco. Só que a gente é ser humano, a gente não se aquietava, né? E ficava. Aí chegava falando, por que você não vende tal coisa? Por que você não faz tal coisa? E eu falava, não, o Senhor não está mandando eu fazer isso. Se Ele mandasse, eu faria. Eu não tenho vergonha nenhuma de ir num farol vender uma água. Não tenho vergonha, eu já fiz isso. Não tenho vergonha. Mas o Senhor não estava mandando. E, cara, no último dia, no último segundo, Deus proveu os 10 mil reais
Não foi mais de 10 mil. Deus proveu. O que levou 10 meses que era para eu ter conquistado, o Senhor fez em um dia, em poucas horas. Então, isso foi um fruto de obediência. O Senhor mandou eu esperar, eu obedecer e eu crer que Ele faria. Não ia ser nas minhas mãos, nas minhas forças. Então, é interessante mostrar esse exemplo também, porque, poxa, Vinícius, que exemplo você traria? O meu casamento foi um grande exemplo de obediência. Minha esposa é prova disso, meus pais são prova disso. Eu poderia ter feito muitas outras coisas, mas não era o que o Espírito Santo queria. Então, toda a honra, toda a glória do meu casamento eu devo ao Senhor Jesus. Se não fosse Ele, não teria acontecido. Então, vale a pena obedecer, vale a pena buscar, vale a pena você estar sensível para você saber o que o Espírito Santo quer de você. Acho que é o principal, sabe? A gente está sensível. Só que como que a gente consegue estar sensível? Tendo intimidade. Como que a gente vai ter intimidade? Buscando a palavra, orando, jejuando. Aí nós vamos ter intimidade o suficiente para ouvir o que realmente Deus quer de nós. Se Deus quer que a gente vá pelo lado A, vá pelo lado B ou vá pelo lado C. Ele vai dar esse direcionamento, mas nós só vamos ouvir isso se nós tivermos intimidade com Ele. Senão nós não vamos saber discernir se é Deus ou se é o diabo que está falando. Porque o inimigo, ele sopra nos nossos ouvidos. Sim. Então, se nós não tivermos o discernimento, nós acabamos dando ouvido para o que não era para... Um ato de obediência está acontecendo hoje na mesa. Foi uma coisa do que Deus colocou no nosso coração e nós poderíamos muito bem falar assim, Deus, eu não vou fazer isso porque eu não tenho tempo. Eu não vou fazer o podcast, eu não vou gravar o podcast porque eu tenho outras coisas para fazer. Uhum. Isso que você faz, que eu faço, é um ato de obediência. Porque pessoas precisam ouvir. Pessoas precisam ouvir da palavra. Você pode ir num campo missionário hoje? Não pode. Você não pode? Não pode. Eu também não posso. Mas nós podemos usar um dos maiores campos missionários que tem hoje, que é a internet. E esse é um ato de obediência. Uhum. Hoje tá maior frio, gente. De verdade, tá maior garoa lá fora. Foi deixar o carro lá embaixo. Eu vim na chuva de moto. Gente, de verdade. Não falando que nós somos melhores. Não é isso. Não é demonstrando que vale a pena obedecer a Cristo. E, cara, de verdade, virou um ministério nosso. E esse ministério ele já deu fruto. Com certeza. Hoje nós vemos pessoas que têm sido abençoadas através desse podcast. Sim. Nós vimos pessoas que aceitaram Jesus através de mensagens de pessoas que tiveram aqui no podcast. E a única coisa que nós fizemos foi, Deus, nós não temos câmera, nós não temos nada, mas nós temos a disposição de fazer, a disponibilidade. E nós decidimos obedecer. Isso, hein? E nós decidimos obedecer. E só para finalizar minha parte, que eu já falei demais, que nós possamos renunciar à desobediência da nossa carne e se apegar à obediência do Espírito Santo na nossa vida. Amém. A obediência que vem através disso. Amém. É isso. Amém. Glória a Deus. Vou até desligar o microfone. Só para finalizar minha parte também, o que eu me espelho muito em vocês e o que me motiva também estar aqui é ver que a gente não está aqui para se promover. A gente falou um pouquinho dessa história no final, nossa, para vocês entenderem que, lógico, a gente traz a referência bíblica, mas para que a gente vivencia isso também. Mas em nenhum momento a gente está aqui para ficar expondo nossa vida ou para ficar falando de nós. A gente tenta sempre trazer a palavra. Por quê? Cara, é o princípio. Vocês não vão se achegar a Cristo porque está ouvindo Vinícius, porque está ouvindo... Não, é a palavra que vai fazer vocês se achegarem a Cristo. Uhum. Nós somos canais usados pelo Espírito Santo. Eu creio muito nisso. Eu vejo a sinceridade no coração dos meninos, a verdade que eles querem levar, de propagar o reino de fato. Nós não estamos aqui. A gente sempre fala isso, Vinícius, você vai falar de novo, já está cansativo, a gente já ouviu sim. Nós não estamos aqui para nos apresentar ao mundo. Nós estamos aqui para levar a palavra. Nós não estamos aqui para nos promover os nossos nomes. Nós estamos aqui para levar a palavra de Cristo e fazer quem está nos assistindo entender que não são pessoas que vão te levar a Cristo. Pessoas ajudam, nos fortalecem. Mas o que vai fazer você se achegar a Cristo é conhecer a palavra. Para você não se enganar, para você não dar ouvido a coisas erradas. Porque até naquela época já tinha, hoje tem, e a palavra fala que vão vir muitos mais falsos profetas. Sim. Pessoas que trazem a palavra de uma forma distorcida. Se você não conhece a palavra,
você está sujeito a cair nas mãos desses falsos profetas que tem de monte por aí já, né? Exatamente, exatamente. E diante de tudo que a gente colocou aqui, coloco aí para você que está nos assistindo, para você que está nos ouvindo, agora, gente, de novo, como o Vini falou, não é questão de promoção, não. Compartilhe esse vídeo para alguém que precisa ouvir o que você ouviu aqui, alguém que você acha que precisa ser edificado, que precisa de uma boa palavra. Poxa, a gente está colocando aqui de uma forma do nosso entendimento, do discernimento que o Senhor colocou dentro de nós, a gente está trazendo uma palavra de esperança, uma palavra de perseverança nesses momentos que nós precisamos aprender a obedecer e a esperar. Como nós dissemos aqui, nós sabemos que não é fácil, mas você tem a oportunidade de, alguma forma, se você não consegue falar de Jesus para alguém, poxa, eu tenho dificuldade, né? Então que você possa compartilhar esse vídeo, né? Aproveite que nós estamos nos dispondo aqui de falar. Se você não tem, eu acho que eu não me dou bem com as palavras, eu não sei bem como falar, poxa, então você pode compartilhar, você pode dar essa oportunidade de alguém ouvir e você vai estar abençoando e essa pessoa vai ser muito grata a você. Você vai ser um canal de bênção para alguém. Assim, poxa, escuta os meninos lá, eles estão falando sobre obediência, espera. Eu sei que você está esperando há muito tempo por isso. Talvez alguém que está ouvindo aí está esperando, por exemplo, por um filho para nascer, está esperando para engravidar, está esperando, poxa, está alguém que está com um parente na UTI uma e não cura. Sabe, está há tanto tempo. Já vi várias pessoas que contando testemunhos, poxa, há tanto tempo que eu esperei por isso. E, cara, Deus realiza. Sim. Deus ele vai realizar, Ele vai operar, Ele é um Deus de milagres. Ele é o Deus que a gente falou aqui, que fez tanto na vida de tantas pessoas, que se dispuseram a falar assim, Senhor, eu não entendo o processo, mas eu me coloco em obediência. Então, que você possa realmente aí estar compartilhando e comentando. Deixa aí nos comentários também sobre esse tema, o que é obediência para você. Ou conte um testemunho de obediência, algo que ficou marcado na sua vida, para que outras pessoas possam ouvir, para que outras pessoas possam ser edificadas também. Amém? É isso. Pessoal, não esqueçam então de nos seguir, tá lá no Instagram, a gente não comentou no começo, mas Instagram @juntos na mesa, lá que a gente vai interagindo também junto com todos vocês. Não deixem de seguir a gente lá no Spotify, também Juntos na Mesa, Facebook, estamos aí. Deixa aí o like, se inscreva no canal. E acho que é isso, né? É isso. Acho que é isso. Se você também tiver uma sugestão de tema para algum episódio temático, a gente recebeu algumas ideias aí para a gente estar trazendo aqui. Mas deixa aí também nos comentários, no chat, que a gente com certeza vai trazer algo bem legal, bem edificante aí para você. E é isso. É isso? Muito bom. Acho que ficou mais um dos meus favoritos. Com certeza. Legal. Deus Gostei abençoe. muito também. Amém. Deus abençoe. Então é isso. Ficamos por aqui. Nos vemos no próximo episódio, onde estaremos mais uma vez Juntos na mesa. Aê. Deus abençoe. É nóis.